Olá pessoal, sou Francisco José, licenciando do curso de Matemática pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, situado na cidade de Sobral, Ceará. Venho por meio deste canal, mais uma vez, para falar sobre o GeoGebra, desta vez com uma aplicação sobre função quadrática, ou também conhecida como função do segundo grau. A função do segundo grau é necessário nós compreendermos de antemão que existe uma forma genérica para ela, que é ax ao quadrado mais bx mais c, igual a zero, onde o valor de a, b e c devem ser valores reais, e que o valor de a deve ser obrigatoriamente um valor diferente de zero. Sabendo disso, é importante também nós percebermos que em toda função quadrática é possível nós encontrarmos pelo menos até duas raízes, e que estas raízes elas dependem do valor do delta, que é o discriminante. Se o delta for igual a zero, nós podemos afirmar que existe apenas uma raiz real. Se o delta for um valor menor do que zero, podemos afirmar que não existe nenhuma raiz para esta função. E se o valor do delta for maior do que zero, nós podemos também afirmar que existe duas raízes reais para esta função, para a função estudada no caso. O valor do delta pode ser calculado por essa expressão que está dentro da raiz quadrada, que é b ao quadrado menos 4ac. E essa forma por completo, ela é possível calcular as raízes da função, que é dada por x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, dividido por duas vezes o valor do a. Nós temos aqui, nessa questão, duas funções, f de x igual a menos x ao quadrado, e g de x igual a x ao quadrado menos 4. E essa questão vai pedir a seguinte, vai pedir para representar no mesmo plano cartesiano, destacando os pontos de interseção, os gráficos destas funções em RR. Então, a questão nos pede para nós representarmos no mesmo plano as duas funções. E nós descobrimos os pontos de interseção e os gráficos das mesmas. Então, vamos usar do nosso software, o GeoGebra, para colocarmos estas funções. Então, inicialmente, nós temos aqui a caixa de entrada, onde podemos colocar a primeira função. A primeira função é f de x. F de x é igual a menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado. Expoente 2. Dando enter, vocês podem perceber que formou o nosso gráfico, que a questão nos pediu, que é uma parábola. A partir daí, podemos também criar mais um gráfico, que foi pedido na questão, da função g de x. A função g de x é dada pela seguinte função. X ao quadrado menos 4. Assim podemos perceber que, dando enter, apareceu a outra parábola, o outro gráfico. E a partir dessa figura que foi formada, nós podemos saber as raízes destas funções e podemos também perceber os pontos de interseção. Inicialmente, vamos perceber qual é o ponto de interseção que existe entre a parábola desenhada pela função f de x e a parábola desenhada pela função g de x. Então, nós vamos no segundo ícone da barra de ferramentas, vamos escolher a opção interseção de dois objetos e vamos dar um clique na primeira parábola e depois um clique na segunda parábola.
E assim nós podemos perceber os dois pontos formados, A e B. Estes pontos formados, nós podemos dizer que são os pontos de interseção que existem entre a função f de x e a função g de x. A partir daí, nós podemos dizer também que a função g de x, que é representada pelo gráfico, a parábola vermelho, de cor vermelho, ela existe duas raízes. Porque se nós formos calcular o delta usando x ao quadrado menos 4, nós podemos encontrar o delta igual a 16. E como nós sabemos, 16 é um valor maior do que zero. Então, existe duas raízes, que no caso é menos 2 e 2. Então, a partir daí, nós podemos perceber que existe um estudo variado a partir de um simples gráfico usado no GeoGebra. Então, podemos perceber que o GeoGebra é sim uma ferramenta importante e que pode ser aplicado em diversas questões da geometria. Então, fique com Deus e até a próxima oportunidade.